fazer ele chamar o método executa_insert da classe banco. Para isso faremos o seguinte: executa insert. Ele espera receber um parâmetro do tipo string, que é o comando de insert a ser executado. Então insert into region. Na tabela de regiões nós temos o region ID e o region description. Vamos continuar a linha de baixo. Values. Aí vou concatenar com as minhas propriedades públicas. Então value código.toString, vírgula, região.toString. Aqui. Para fechar o nosso comando. E esse método tem que lembrar que ele retorna um número inteiro, então bastaria que eu fizesse o seguinte: return executa insert com o comando que definimos, e ele já fará o trabalho todo necessário, porque esse método na verdade é da classe banco, da qual essa classe região herda as propriedades e os métodos. Mesma coisa agora para o nosso selecionar, alterar e excluir. No caso do selecionar, como ele retorna um data view, nós então também temos que declarar aqui em cima o uso de system.data. Vamos voltar aqui. Então, data view dv recebe executa, ou direto já que o próprio executa select já me retorna um data view, já posso fazer assim: return executa select de select asterisco from region, onde o region ID vai ser igual ao meu código.toString. Então ele vai retornar uma região de um determinado código. Aqui fecho o parâmetro, fecho o parênteses. Legal. Você vê que o trabalho ele fica bem mais simples do que se a gente tivesse que ficar escrevendo um monte de código fonte. No caso do alterar, return executa update, e aqui update region, set region description. Não alteraremos o código, então region description mais região.toString concatena, onde o region ID é igual ao código.toString. Legal. Agora finalmente o método excluir. Teremos return executa delete from region, onde o region ID é igual ao código.toString. Nossa classe de regras de negócio da região está pronta. Vamos só compilar para ver se realmente não tem nenhum erro. Build Northwind, ele apresentou um erro aqui. Vamos observar do que se trata. Aqui um erro bastante característico: o fato é que acabamos colocando o nome região para uma propriedade, só que o nome região é o nome da classe, então isso não é possível de ser feito. Vamos consertar esse problema.
Então, em vez da propriedade se chamar região, ela se chamará nome região. Assim a gente conserta o problema. Vamos tentar compilar novamente, build Northwind. Agora mais alguns erros. Vamos ver do que se trata. Apenas mais algumas referências da nossa antiga propriedade região, que agora se chama nome região. Vamos consertar tudo isso. Então aqui, nome região. Aqui também temos nome região. Vamos ver mais alguma coisa. Aqui, nome região. Aqui, nome região. E acredito ser só isso. Vamos compilar novamente. Agora sim observamos que nossa classe foi completamente compilada sem nenhum tipo de erro. Após a compilação, da maneira como fizemos, iremos observar que agora temos como resultado final um arquivo de nome northwind.dll, que justamente é o arquivo que corresponde ao nosso namespace compilado. Por que namespace? Porque criamos um projeto de nome Northwind, onde dentro desse projeto nós temos a classe banco e temos a classe região. E a ideia de um namespace justamente é agrupar todas as classes que dizem respeito a um determinado tipo de projeto, ou um determinado tipo de ação. No nosso caso, todas essas classes dizem respeito ao projeto Northwind, então ele é o namespace e o que tem dentro dele são as classes que irão manipulá-lo. Nosso próximo passo então agora é conseguirmos utilizar o nosso arquivo northwind.dll dentro de um projeto web, seja num projeto de web, seja num projeto, por exemplo, de Windows ou qualquer outro tipo de projeto que for utilizar esse componente que acabou de ser criado. Então, recapitulando, começamos o nosso projeto adicionando uma referência ao namespace system.web, depois criamos um diagrama de classes. Isso não era obrigatório de ter sido feito, eu poderia ter implementado tudo isso via código, mas nesse diagrama nós criamos uma classe de nome banco, onde dentro dela foram colocados dois campos, um para tratamento da conexão e outro para tratamento do nosso objeto SQL Data Source. Essa classe banco ainda possui os métodos banco, executa, delete, insert e update. Depois foi criada uma classe região com os campos código e região, com as propriedades públicas código e nome região, e os métodos alterar, excluir, inserir, um método construtor que pode ou não receber parâmetros, né? Então você tem um overload desse método, e também um método selecionar. Foi feita então a implementação dessas duas classes, como foi demonstrado já. Também a classe região, aqui a referência da herança, todas as propriedades, os métodos que foram utilizados. E agora então, depois de termos compilado o projeto, temos pronto um componente que poderá ser utilizado tanto em sistemas para Windows quanto também em outros sistemas para a internet.